Senhora Presidente, senhoras e senhores vereadores, meus queridos colegas, esse é um projeto que gerou muita polêmica nas últimas semanas, quando vinha entrando em regime de urgência. Talvez tenha sido até o grande projeto motivador da discussão da questão do regime de urgência. E no dia que o vereador Tarcísio Mota discutiu o projeto, ele me conclamou, eu estava no dia presidindo a sessão, e ele conclamou que eu, então, me inscrevesse para discutir por causa do tema complicadíssimo que são as emendas ao projeto. O vereador Tarcísio, naquele dia, fez um discurso muito bonito, muito esfuziante, inclusive ficou lá estampado nas primeiras páginas do Facebook dele, teve bastante, aliás, visualizações. E no discurso dele, senhoras e senhores vereadores, e mais uma vez, se falava da questão do gênero, da ideologia de gênero. E acho que a gente tem que começar falando que, nesse projeto, nada tem de ideologia de gênero. Esse projeto, nós não estamos falando na ideologia de gênero. Não estamos falando em nada disso, e o vereador Fernando William vem falando aqui, fez uma trilogia, quase quadrilogia, da questão da Judith Butler, tudo. E eu queria deixar claro que nesse projeto aqui, em nada falamos de ideologia de gênero, falamos em posicionamento. Depois o vereador Raymond e outros subiram aqui, inclusive o vereador Fernando William, para falar, senhores vereadores, sobre a questão de quem tinha mais necessidade, quem tinha mais vulnerabilidade. Essa foi a palavra usada aqui. E por último, não me lembro se foi o vereador David Miranda ou algum outro vereador Manaia, acusava então, e eu não lembro mesmo se foi, ou se foi o próprio vereador professor Tarcísio, que falava então que alguns vereadores estavam caçando a palavra gênero por estarem trabalhando a serviço da sua base eleitoral e da sua... Eu não lembro se foi exatamente essa palavra, mas esse era o sentido da discussão. E eu queria falar aqui, pelo lugar, que a questão da palavra gênero nesse projeto, vereador Fernando William, ele é muito maior que a ideologia de gênero. E eu vou dizer o seguinte, em primeiro lugar, vereador Tony, eu não vi em nenhuma página desse projeto aqui, não vi mesmo, falando em prioridade para católicos, para evangélicos, para a renovação carismática, nada. Então, sinceramente, para começar a desmistificação, eu não estou trabalhando aqui para tirar a questão do gênero, porque eu esteja querendo benefício para católicos, ou então o vereador esquerdo querendo benefícios para evangélicos, ou o vereador Otônio também querendo benefícios. O que queremos é uma lei geral, uma lei que atenda a todos, independente de suas orientações. Uma lei que atenda principalmente aqueles mais vulneráveis, e essa seja a regra. Isso aqui não é uma disputa de classe, vereadores. Não se deixem tomar por um discurso aqui que vem colocar uma divisão de classes, que vem colocar uns contra os outros. O que queremos é que aquele que tenha prioridade seja aquele que seja mais vulnerável. Aquele que tem que ter prioridade nos abrigos da prefeitura é aquele que mais precisa. Independente se é hétero, se é homo, se é o que quer que seja. É aquele que realmente precisa, é aquele que é mais doente, é aquele que tem uma necessidade maior de estar nos abrigos da prefeitura. Por isso discordamos que muitas vezes, e nada contra os homossexuais, nada, ao menos o seguinte, e eu concordo com a fala o seguinte, nenhum direito a menos a eles, nenhum direito a menos, mas nenhum direito a mais. Nenhuma prioridade, porque pensa diferente do outro. Queremos aqui saber o seguinte, aí eu vou dialogar aqui com o meu querido Manaia, quem na questão de saúde, quem tem uma questão física mais vulnerável, e isso é o que deveria se contar, vereador Manaia. Não porque é hétero, é homo, qualquer outra coisa, nada contra ninguém. Inclusive, a minha defesa aqui, vereador esquerdo, é que se essa pessoa, ela for mais vulnerável, que ela tenha sim prioridade. E aí, vem então
E aí veio então a questão da pessoa poder escolher o seu gênero na entrada nos abrigos. E essa é uma questão muito séria, senhores vereadores. Porque o vereador Dr. João Ricardo veio dar uma aula para nós aqui outro dia a respeito daquelas pessoas, dos travestis, que tinham um problema grave quando entravam nas enfermarias de homens. E aqui teremos, e eu já ouvi isso desse projeto aqui, travestis e pessoas trans que têm realmente possibilidade de serem violentadas em abrigos masculinos. É verdade, é um problema sim, tem que ser resolvido sim, mas vamos ver o outro lado. Um travesti, que na cabeça é mulher, mas no seu biotipo é homem, ela então decide que ela é do gênero feminino. E aí, vereador Dr. Fernando William, eu duvido que as confusões, as brigas, os conflitos, eles aconteçam só nos abrigos masculinos. Duvido que é o seguinte, no abrigo masculino tem briga, tem confusão, tem estupro, mas no feminino não. Ninguém briga. Ninguém tem problema lá. Aí sabe o que vai acontecer? E a pergunta que eu faço, vereador Alexandre Esquerdo, se por acaso uma pessoa biologicamente homem, mas que realmente tem na sua questão psicológica uma visão feminina, como será ela no abrigo feminino? Quem salvaguardará aquelas mulheres de uma pessoa com biotipo masculino, com muito mais força? Quem salvaguardará essas mulheres de pessoas biologicamente homens que estão nos abrigos femininos? Ou lá nada acontece? Lá é a maior perfeição do mundo. Portanto, senhoras e senhores vereadores, eu peço aqui que os senhores não se deixem levar por um discurso inflamado. Eu duvido que as vossas bases concordarão com esse tipo de política. Aqui não estamos tendo guerra de classe. Aqui não é uma classe contra outra. Aqui, um projeto desse, que é um projeto geral, e é um projeto lindo, vereador Raimon, o que nós defendemos é que ele atinja a coletividade. O que nós não queremos aqui é que, tirando o deficiente e as próprias mulheres, ninguém mais tenha benefício. Que o benefício seja simples e puramente para aquele que é mais necessitado e mais vulnerável. Se a prefeitura ela tem que garantir, tem que garantir sim que esses travestis, que as pessoas não sejam estuprados. Isso eu concordo plenamente. Se isso acontecer, é gravíssimo e tem que ser punido exemplarmente. Mas eu não concordo que sejam jogados porque querem nos abrigos femininos. Isso eu não concordo, porque senão você tira o problema de um lado, vereador Ottoni, e joga para o outro. Simplesmente você tira para um lado e joga para o outro. E repito, não estamos falando de ideologia de gênero, porque essa é a questão da desconstrução do ser humano. Não tem nada a ver com ideologia de gênero. A questão toda aqui, e a questão do debate que eu faço, é que nessa questão de abrigamento, primeiro ponto, não se pode ter vantagem para ninguém. Tem que ser aqueles técnicos que olham e falam o seguinte, essa pessoa tem mais vulnerabilidade, essa pessoa então passará na frente. E nada a ver com a questão de sexualidade e que sim, que se respeite a sexualidade de cada um, tem que ser amplamente e profundamente respeitado. E isso acho que nenhum vereador aqui, de direita, de esquerda, de centro, conservador, liberal, quem quer que seja, ninguém quer ver violência. Mas o que não aceitamos aqui, e não aceitaremos, e lutaremos, é simplesmente por uma classe, por uma bandeira política, seja beneficiada em detrimento de toda uma coletividade.